Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Tecnologia da Confecção Industrial. E nessa aula eu vou fazer para vocês uma apresentação do processo histórico da criação da confecção, do surgimento da indústria de confecção, se pautando lá na Revolução Industrial, que aconteceu lá em 1600 e alguma coisa, lá por volta de 1760. Deixa eu só jogar ali a apresentação. Pronto, agora sim. Então, opa, cadê? Opa. Então, vamos lá para a nossa apresentação. A Revolução Industrial, ela começa por volta de 1760, é a chamada Primeira Revolução Industrial, né, que é onde surgem as primeiras máquinas para aumento da demanda, né, e ter uma maior produção, foram ter que se construir maquinários. Então isso acontece em 1760 e a primeira indústria qual é? A indústria do vestuário, trabalhando aí a parte de tecelagem, tecido, roupa, era um artigo muito consumido naquela época por aqueles que tinham dinheiro, era status, né? Você ter roupa colorida, então o Brasil aí também entra muito nesse processo pelo pau-brasil, né? Que gera o pigmento para deixar as roupas avermelhadas, então tem uma importância aí nessa pré-concepção dessa indústria. O pau-brasil foi um artigo de muito luxo, muito ligado aí à indústria têxtil, né? E aí nós viemos com a segunda revolução industrial. Deixa eu mudar aqui. Em 1800, por volta de 1860, não são números assim muito, como é que fala, rígidos, né? E aí a gente chega aqui, ó, nesse pedaço aqui que é o que mais nos interessa, que é essa primeira metade aqui, um pedacinho do século passado, né, mas século retrasado, mas essa parte aqui do século XX, né, finalzinho do século, meados do século XX e a última metade do século XX, vamos botar assim, né, que é 2001 é que começa o século XXI. Porque é interessante a gente fazer análise da seguinte coisa. Aqui, nessa área, aqui foram desenvolvidos maquinários de tecelagem, fiação, malharia, foi desenvolvido maquinários para fazer a parte de acabamento, beneficiamento têxtil. Mas e a máquina de costura? Olha essa linha aqui da máquina de costura. Thomas Sent, em 1790, teve uma ideia de fazer um equipamento que costure. Mas ele só ficou na ideia. Então aqui, se nós voltarmos aqui, a gente vai ver que em 1760 começa a Revolução Industrial e já a construção de teares, filatórios e coisa e tal, né, através daquela negócio da Bela Adormecida lá, que ela furava o dedo, mas em 1790 é que se tem a ideia de criar uma máquina de costura. E o primeiro protótipo parecido com o que nós conhecemos foi aqui, ó, 1846, né, 56 anos depois. E já aqui em 1900 surge quem? Surge a máquina do Singer, que é aquela máquina a máquina como nós a conhecemos, né? Isaac Singer foi aí o mais conhecido aí como pai da máquina de costura, mas ele já começa isso em 1890 e pouco, 1900. E a confecção começa a ganhar muita força, mesmo a indústria de vestuário começa a ganhar força quando você tem as duas guerras, né? Que foi precisa, as duas guerras fizeram um avanço muito grande na indústria. E nessa a indústria de confecção também apareceu, onde foram começando a surgir os seus processos, se até então costurar era ainda uma coisa muito artesanal, e aí passou a ter processos, registros e mais maquinários sendo desenvolvidos, e daí de lá para cá não tem tido mais, não se para mais de fabricar equipamentos para o vestuário, melhorias para a indústria do vestuário, mesmo sendo uma indústria tradicionalmente de micro e pequenas empresas aqui no Brasil. Tem muita indústria grande,
mas é uma empresa, é uma indústria tradicionalmente aqui de micro e pequenas empresas. Aqui ó, a gente tem um paralelo entre as duas linhas do tempo. Então você está vendo que a revolução industrial ela caminha mais rápido do que a própria indústria de confecção. A indústria de confecção ela é mais nova, né, perto dos outros elos da indústria do vestuário. Mas nos últimos 50 anos a gente tem tido aí saltos significativos, com muito estudo, como é que fala? Muita coisa desenvolvida voltada para essa área, né? E aí, quais são as consequências do surgimento da indústria do vestuário, né? A indústria do vestuário mais recente que as demais, dos elos da cadeia têxtil. Então, assim, às vezes em alguns pontos ela ainda engatinha. Por exemplo, se você for analisar a quantidade de maquinários automáticos e semiautomáticos que nós temos na indústria de tecelagem, de fiação, na indústria têxtil, são bem maiores do que os nossos. Né? Nós ainda temos poucas máquinas automatizadas, mas caminhando para isso. Um tecelão toca 3 teares, enquanto uma costureira trabalha com uma máquina. Outra coisa são processos administrativos em desenvolvimento. Então, se você não tem um organograma muito bem definido de uma empresa de vestuário, cada empresa trabalha de um jeito, a gente vai ver isso mais na frente. Tem empresa que tem PCP, tem empresa que trabalha com engenharia do produto, tem empresa que tem PCP e tem engenharia do produto, e de uma para outra as coisas não são idênticas. Então ela tem muitas essas características assim ainda de uma indústria em desenvolvimento. Ela tem uma necessidade de uma gestão diferenciada, né? Você tem aí situações nas quais você tem pessoas que são engenheiros de produção, mas quando vão para uma confecção eles veem que os processos não funcionam muito bem. Eu já tive algumas oportunidades de ver isso. Pessoas que vêm do mercado, de engenharia de produção, de sistema Lean, e vêm trazendo isso para dentro da indústria do vestuário, mas eles têm que reaprender um pouco, porque tem que identificar as particularidades da indústria de confecção. É uma indústria que tem muita particularidade, então isso aí é uma coisa às vezes que dificulta, não dá para você criar um padrão e sair replicando, você tem que analisar indústria por indústria. E também, calma aí, deixa eu ver se acabou. Acabou. Então, são essas coisas que a gente vai discutir, essas tecnologias, essas particularidades, o que vem da administração da produção, o que vem da gestão da produção, que a gente aplica no vestuário e como se aplica isso no vestuário. Né? Então aí nós temos um curso inteiro para a gente estar vendo isso aí. Eu queria agradecer você por estar nesse curso, assistindo às aulas. Se você ainda não se inscreveu na plataforma, se inscreva, cursos.ms2ensino.com, e também inscreva-se no YouTube, né? Esses vídeos estão sendo postados no YouTube, então você vai lá, se inscreve no canal e aciona a sinetinha. Tá certo? Forte abraço, até a nossa próxima aula e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.